Fala comigo, terceira série, como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô aqui nesse dilema que eu não aguento mais ficar em casa e estou meio revoltado. Virei quase que um anarquista social, né? Mas um anarquista social só comigo mesmo, né? Porque eu tô cheio de tarefas para fazer. Decidi que nesse meio tempo eu não vou cortar o cabelo mais e não vou fazer a barba. E aí, incrivelmente, eu me olhei no espelho agora e contei exatos 6 fiozinhos que nasceram na minha barba. Estou me sentindo um homem das cavernas. Pessoal, tirando as brincadeiras, eu espero que seja tudo bem. Estou com saudade de vocês. Estou querendo um encontro logo, né, presencial na sala de aula. Esse negócio é distância, esse trem é pra braia. Isso não é pra mim, não. Eu gosto do contato. Bom, antes de eu começar a aula, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para vocês sobre a lista de presença, tá? Gostaria que vocês assinassem, que é a única forma que eu tenho para computar, né, que vocês assistiram a aula e também, né, participaram, né, para a gente uma possível reposição, algo parecido, e para ver se vocês estão aprendendo mesmo, né? Porque eu ficar colocando essa vozinha doce aqui para vocês não assistirem, não vai ter graça. Então, não deixem de assinar essa lista. Lá você vai colocar o nome, a turma e eu tenho uma perguntinha lá sobre o vídeo. É coisa simples, é só para registrar mesmo. Eu acredito que eu devo colocar até nos vídeos passados, tá? De correção e naquele outro primeiro vídeo. Também quero deixar claro, salientar que caso permaneçam dúvidas, caso vocês não entendam aquilo que eu estou explicando, que eu estou falando aqui, vai, esse professor está viajando na maionese, é louco, não estou entendendo nada, não deixem de me perguntar, tá? Pode ser por e-mail, todos vocês têm aí, porque eu mandei nos roteiros, ou então vocês podem colocar aí pelo comentários, né, desse vídeo aqui, que eu faço questão de responder e ajudá-los, tá? Não vamos deixar as dúvidas se acumularem, passar batido, porque lá na frente isso vira uma bola de neve, né? Ainda mais com esses fatores externos que nós estamos tendo aí que acabam por dificultar um pouco o nosso processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então não deixe de me procurar caso tenham dúvida. Algumas pessoas me mandaram, né, na última aula sobre correção, sobre essas coisas, e eu selecionei aquelas perguntas, né, vocês devem ter visto, que as pessoas mais tiveram dúvidas, tá? Por isso que eu não corrigi todas. Mas vamos lá, vamos falar sobre agora, dando continuidade. Na primeira aula eu falei com vocês sobre a formação, a evolução do solo, né? O perfil do solo aí. Eu não vou ficar me atendo à classificação de solos conforme sua origem, esse tipo de coisa, tá? Eu vou passar para vocês aquilo que as provas cobram, aquilo que vocês devem saber de solo. Vocês já entenderam como que ele se forma, a sua evolução, ou seja, o seu perfil. Agora vamos falar sobre os problemas relacionados a solos, tá? Os processos que vão causar aí o seu empobrecimento, ok? Então, para isso, deixa eu passar aqui esse slide. No empobrecimento do solo, eu listei alguns problemas que ocorrem, né, nos solos e, consequentemente, não houveram aí algumas técnicas de preservação, se não houverem, né, algumas técnicas de preservação nesses solos, nesses espaços que estão empobrecidos, provavelmente nós acabamos por diminuir as nossas áreas agricultáveis do planeta, né? E áreas agricultáveis produzem alimento. Se a gente não produz alimento, nós vamos morrer, né? Então, eu listei aqui os principais problemas. Se caso, né, esses problemas nós não tivermos aí uma técnica, não aplicarmos técnicas de preservação, nós acabamos por perder então espaços para a agricultura. Isso é importante vocês saberem, que eu já vi perguntando em provas, ok? Então aqui é um solo bem pobre, e eu não sei o que esse cara tá pegando aqui, pelo amor disso aqui não deve ser água, né? Mas vamos lá, o primeiro problema, né, o primeiro tipo de empobrecimento de solo que eu coloquei para vocês é a lixiviação.
Lixiviação é um problema comum em países da zona intertropical, ou seja, daqueles países que estão entre os trópicos, né, próximo à linha do Equador. Lixiviação nada mais é, né, significa a perda de nutrientes básicos de um solo pela ação da chuva, pela ação da água. Ou seja, a água lava o solo, retirando dele os nutrientes básicos. E isso acaba levando ao seu empobrecimento, tá bom? Então, lixiviação, a lavagem do solo pela água, comum em regiões intertropicais. No Brasil, sobretudo na região amazônica, por isso que eu coloquei aqui, ó, o mapinha do Brasil. Tá? Agora você já sabe o que é lixiviação, quando o solo perde os seus nutrientes, sobretudo, né, pela água, né, que vai lavar, que vai varrer, né, vamos dizer assim, através das enxurradas, os nutrientes do solo. Tá? Muito comum na região norte, na região Amazônia do Brasil. Tá bom? Esse é o processo de lixiviação. É uma forma de empobrecer o solo. No Enem do ano retrasado caiu sobre lixiviação aqui, sabe, perguntando onde era mais comum o processo de lixiviação, né? Se era, né, em regiões intertropicais, né, ou em regiões subtropicais e temperadas, né? Então marcou quem acertou, né? Quem marcou lá o processo das zonas intertropical, tá bom? Então essa é a lixiviação. Vamos ver mais um aqui. Esse aqui é muito legal. Esse aqui tem bem próximo da gente acontece isso, que é a laterização. A laterização trata-se de um solo exposto a uma intensa oxidação. Essa oxidação, né, essa ferruginosa, provocada geralmente por muito sol, por grande insolação, tá bom? Aqui no Brasil, ela ocorre na parte central, aqui, ó, na região do Cerrado, tá? Por isso um mapinha aqui. Ou seja, esse solo exposto a essa intensa insolação, ele torna-se ácido, pois vai apresentar aqui na sua camada superficial aqui, né, na sua parte, em sua superfície, uma grande quantidade de alumínio, tá? Não dá para plantar, ok? Se você tiver um solo extremamente lateralizado, ou seja, um solo extremamente ácido, você não consegue plantar. Jogar lá um pedacinho de chuchu lá, uma semente de chuchu lá, nem sei se semente, não sei nem como é que planta chuchu, a Letícia deve saber, né, Letícia? Se você planta um chuchu lá, num solo lateralizado, não vai nascer, tá? Só que o legal é que nós desenvolvemos técnicas para corrigir essa acidez do solo, né, esse solo lateralizado, sobretudo a Embrapa, né, que é um órgão aqui do Brasil que cuida dessa questão do manejo do solo, né, e tudo. Então, a gente consegue resolver esse problema da laterização, da acidez do solo, através da calagem, tá? A calagem nada mais é que adicionar no solo aqui, ó, calcário. E aí você diminui a acidez dele. Você já deve ter visto isso, né? Em casa também, quem tem muitas plantas aí, né, geralmente quando você vê aquele pozinho branco que você compra e coloca sobre o solo, sobre essas plantas, aquilo é calcário, tá bom? Você está resolvendo um problema ali de acidez do solo. Esse fato, né, esse ato de você adicionar calcário ao solo ácido chama-se calagem, tá? Não esquece, lateralização, problema oriundo aí, principalmente da região central do Brasil aí, né, no cerrado, porque o solo fica muito exposto a uma intensa insolação, ok? Vamos ver mais um problema aqui. O vossorocamento, né, a vossoroca. O que é isso? É a abertura de ravinas no solo, de buracos no solo, tá? A partir do momento que um solo, né, ele perde a sua proteção original, geralmente em solos mais arenosos, olha só, que se formaram, né, pela decomposição do arenito, né, que eu já ensinei para vocês. No momento que chove, né, sobre esse solo, vai abrindo essa ravina aqui, vai abrindo esse buraco que não
para de crescer, tá bom? Quando você tem um processo de vossoroca aqui, você dificilmente consegue resolver isso. Quando eu trabalhava em engenharia de estradas, né, de rodovias, projetando e mudando traçados de rodovias, né, no estado de Minas Gerais, um dos maiores problemas que eu tinha, né, eram as vossorocas aqui, ó, porque para você tratar isso aqui é uma doença, literalmente, para você tratar isso aqui é extremamente difícil. Por quê? Primeiro, não vai parar de chover. Né? Se não vai parar de chover, você continua com o processo erosivo aqui, ó, na superfície dessa vossoroca. Segundo, que a vossoroca vai ficando tão funda que começa o quê? A aflorar a água dela. E aí você tem uma erosão laminar aqui, ó, ela continua tirando daqui o solo, ele só vai aumentando. Tá? Então, para tratar isso é um problema. Eu, quando para minha questão ambiental, né, eu tratei esse solo aí fazendo um negócio muito legal. Mandei jogar todos os entulhos da estrada, da rodovia aqui dentro. Então eu diminuí o fluxo de água aqui, né? Então eu joguei muito entulho aqui, resto de construção da rodovia. Ah, professor, você está poluindo o meio ambiente. Eu estou evitando que isso aqui vire uma cratera de meteoro, né? Aí eu joguei bastante entulho, que eu digo assim, de construção, sabe? Pedaço de tijolo, coisas que iam demorar a se decompor, né? Naturalmente aí. E aí depois eu fiz o soterramento, né? Coloquei principalmente argila, calcário. Nós batemos esse solo e plantamos em cima dele. Bom, tem muito tempo que eu não vou lá, não sei nem como é que ficou. Tá bom? Então, pessoal, olha o tamanho dessa vossoroca aqui. Não sei se vocês estão percebendo que aqui tem uma pessoa, né? Isso aqui é um projeto de gente aqui. Olha o tamanho disso aqui. É um negócio monstruoso, tá? O vossoroca é um dos problemas que nós temos aí no mundo relacionado ao empobrecimento do solo, que é difícil tratar, é difícil resolver quando ela começa, tá? Lembrando que nada mais é que a abertura de ravinas, né, no meio do solo, de buracos no meio do solo, a partir do momento que ele perde, então, a sua proteção original, ou seja, a sua vegetação primitiva, retirou a cobertura vegetal. Esse solo fica muito exposto, principalmente se for um solo mais arenoso. Percebam aqui, olha, né, um solo que é oriundo do processo de decomposição do arenito, né? Ele começa a se abrir, ele vai perdendo aí, as suas partículas vão se desagregando e ele cada vez mais vai aumentando. Isso é a vossoroca, tá? Muito comum aqui, ó, na região do oeste paulista, não sei se vocês perceberam que isso aqui é São Paulo, né? Na região oeste aqui paulista e pegando parte já aqui, ó, do Cerrado brasileiro, tá? Pegando uma parte do centro-oeste brasileiro, ok? Mais um problema de empobrecimento do solo. Vamos ver mais um. A desertificação. Cuidado, desertificação é diferente de deserto, tá? Pois a desertificação ela é proporcionada aí pela ação antrópica, pela ação do homem, tá? E o deserto é algo natural. Então, a desertificação, olha só, em áreas mais secas pode ocorrer esse fenômeno, tá? Sobretudo quando se pratica aí uma pecuária sem técnicas, tá? Por exemplo, porque vai tendo aqui um pisoteamento do solo pelo gado, né? E esse solo aqui em áreas mais secas, geralmente ele é frágil, ele é um solo raso, pode levar aí ao processo de desertificação. Tá certo? Nessas regiões é interessante, por exemplo, você não teve técnicas de manejo aqui, ó, com o gado, né, na pecuária. O gado pisoteando isso aqui dia e noite, né, todos os dias do ano. Esse solo vai começar um processo de desertificação, né? A região já é seca. Aí você pensa assim, sabe o que eu vou fazer? Vou promover uma intensa irrigação desse solo aqui, né? Vou começar a umedecer esse solo aqui novamente. Sabe o que vai acontecer? Quando nessas regiões, se nós promovermos aqui uma intensa irrigação,
nesta área seca de solos que já foram desertificados, pode ocorrer um processo chamado aqui, ó, salinização, tá? Ou seja, a formação aqui de placas de sal endurecido, onde você não planta também mais nada, tá bom? Então é interessante isso, né? Porque aqui se tornou seco por uma falta de manejo, por uma ação antrópica. Você resolve mais uma vez pela ação antrópica irrigar essa área aqui para ver se ela volta a ser produtiva, né? E quando você começa a irrigar demais, o processo de evaporação, já que aqui é muito seco, né, vai ser alto, né? Aí você leva um processo aqui de salinização, tá? Salinização é um problema de empobrecimento de solo oriundo da desertificação. Tá? É muito comum aqui, ó, no sertão nordestino. Aqui são as 4 sub-regiões do Nordeste, né? Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. Aqui é o meio norte. Então, o sertão aqui é uma área propícia e onde ocorre aqui no Brasil o processo de desertificação. Não esqueçam disso, tá? Desertificação é diferente de deserto, tá? Porque a desertificação é uma ação antrópica. O homem causa isso, ok? E a desertificação, se você ainda quiser corrigir, né? Pensando num irrigamento intenso, você acaba levando essa área a uma salinização, tá? Eu falei arenização, você é uma salinização, tá? Um intenso acúmulo aqui de sal. Vamos ver mais uma. Agora sim, é a arenização. Já estava falando spoiler, né? Pessoal, a arenização geralmente ela é confundida aí muito com a desertificação, tá? Mas a diferença aí está em um detalhe, tá? Deixa eu voltar aqui na arenização. Então, olha só. Sobre esse solo de arenização aqui, aparecem grandes dunas de areia, grandes dunas arenosas, tá? Parece um deserto mesmo. É igualzinho. Se você olhar, você vai falar, é um deserto. Mas nós não chamamos esse processo aqui de desertificação, porque a desertificação que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó, ocorre em áreas secas. A arenização vai ocorrer aí em áreas úmidas, tá bom? Então a arenização difere da desertificação porque ela vai formar dunas de areia, parece o deserto, até parece muito, tá? Mas ela forma-se em áreas úmidas, ok? No Brasil, ela é muito comum aqui, ó, no sudoeste do Rio Grande do Sul, no sudoeste e no oeste, aqui, ó, um pedacinho chamado aí de Pampas Gaúchas, ok? Então, a arenização, a formação de dunas de areia, né, em áreas úmidas, parece muito com a desertificação, mas não é a mesma coisa. No Brasil, forma-se sobretudo no sudoeste e oeste aqui do Rio Grande do Sul, no chamado Pampas Gaúchas. Para se evitar o processo aí de arenização, né, a gente deve realizar o que? Uma pecuária de forma ordenada, utilizando técnicas de manejo para proteger o que? A vegetação primitiva, proteger a vegetação original, evitando então o processo de arenização. Tá? Percebam que, mais uma vez, o manejo incorreto do gado, né, ele vai levar ao processo aí de arenização, o processo de empobrecimento do solo, tá? Formar areia, ok? Aí você pode me perguntar assim, professor, beleza, isso aí eu posso evitar, mas e depois que a área já se encontra arenizada? Tá? Já foi, e agora como é que a gente faz? Né? Quando uma área já se encontra arenizada, fica extremamente difícil consertar, tá? Praticamente impossível você corrigir uma área que está arenizada. Tanto que é verdade que lá no Rio Grande do Sul, para esta areia que vem aqui do sudoeste e do oeste, né, para ela não se espalhar pelo restante do Pampa aqui, por outras áreas agricultáveis, né, os gaúchos construíram aqui
uma cerca viva de eucalipto, tá? Eles construíram essa cerca verde, então, né, para evitar o quê? Né, eles plantaram no entorno aqui, né, dessa área arenizada, para evitar que essa areia se espalhasse por outras regiões, ok? Então, pessoal, o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, vocês me desculpem aí. Nós temos, claro, outros processos de empobrecimento do solo, né, outros processos que vão contribuir para que o solo se torne frágil, esse tipo de coisa, né, o desmatamento, né, com a retirada da cobertura vegetal, né, nós temos as queimadas aí, esse tipo de coisa. Mas eu listei para vocês aí os principais itens que nós temos de empobrecimento de solo, são aqueles que mais caem nas provas e são os que mais você pode tirar onda aí com o pessoal da sua casa, com seus tios, com a sua avó, falando que você conhece pra caramba de solo, né não? Então, um grande abraço para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima aula.